Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta e etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu estou inspirado e vou falar sobre pesquisas. Acabei de ver as pesquisas ali no Jornal Nacional. Aliás, não foi feita pelo Jornal Nacional nem pela Globo. Foi feita por algum instituto de pesquisa que eu declino, não quero citar o nome. Até porque todas são muito parecidas. Fora as tendenciosas feitas pelos próprios candidatos, essas aí eu nem considero, eu repugno. Mas mesmo assim, pesquisas feitas por institutos idôneos, até prova em contrário, também acabam sendo influenciadoras de tendências de votos. E essas influências nem sempre são positivas. Até porque as pesquisas, de certo modo, são viciadas. Porque provavelmente os pesquisadores têm o mesmo rol, ou seja, a mesma lista de telefones que ligam sempre. Porque ao longo da vida eu recebi uma ou duas pesquisas, eu fui inquirido no meu telefone fixo, que eu tenho até hoje, tenho na empresa e tenho aqui em casa. Na última vez, uns 6, 7 anos atrás, que eu fui inquirido numa pesquisa em época de campanha presidencial ou pré-campanha presidencial, o pesquisador, muito educado, fazendo o seu trabalho, começou a perguntar meus dados pessoais, nome, formação, renda, o escambau. Aí, quando a próxima pergunta, teoricamente, seria sobre em quem eu votaria, aí ele não perguntou, ele falou, infelizmente não vou poder continuar a pesquisa. Eu falei, mas como assim não vai? Pode perguntar, fica à vontade. Ele falou, não, é porque com o seu perfil, que eu disse que tinha curso superior, era empresário, escambau, aí ele falou, com o seu perfil nós já completamos o número de entrevistados. Pediu licença, deu boa tarde, boa noite e desligou o telefone. Ora, isso é o cúmulo do absurdo. As perguntas têm que ser aleatórias para pessoas diferentes sempre, para que elas tragam um resultado próximo do real. Lógico que vai ter sempre uma margem de erro, mas o cara me selecionou ou digitou o meu telefone errada ou aleatoriamente. Quando eu disse que tinha curso superior, ele não quis saber em quem eu ia votar. E é óbvio que eu não ia votar nem no Lula nem no Bolsonaro, porque eu tenho discernimento. Eu não voto em gente despreparada, em populista. E daí o cara desligou o telefone. E daí sempre que pesquisam aí, já fizeram 10, 15 pesquisas, é sempre o Lula vota. Eu não conheço ninguém em sã consciência aqui no sul do Brasil, no Paraná e Santa Catarina, que eu converso muito com as pessoas, eu abordo até desconhecido para conversar, eu não tenho receio nenhum. Eu não conheço ninguém que votaria no Lula aqui no sul. E como é que esse cara está com 43% de voto? Eleitor do Bolsonaro, se tiver meia dúzia, é muito das pessoas que eu conheço. E sujeito a mudar de opinião, até porque o Bolsonaro está fazendo um péssimo governo. Principalmente no tocante à corrupção. Ele disse que no governo dele não tem corrupção. Ele mesmo está sendo denunciado por corrupção, os filhos dele, funcionárias fantasma no gabinete dele, quando ele era deputado federal. Agora esse escândalo do ministro da Educação, que está usando verbas da educação para favorecer pastores de igrejas que têm afinidade com ele e com as amizades dele, até o próprio procurador-geral da República, que é amigo do Bolsonaro, não teve como fugir da raia dessa vez, porque ele vive defendendo, às vezes ele parece advogado do Bolsonaro. O Augusto Aras, que parece ser advogado do Bolsonaro, como diria o Didi, se não foi, ou é ou será.
advogado do Bolsonaro. Assim como aquele Cardoso era advogado lá da Dilma, do Lula, que foi ministro da Justiça também lá no governo da Dilma. Então, esses caras aí, até ele não teve saída, teve que pedir por STF investigar, e a Procuradoria-Geral da República e a ministra a ministra Carmen, lá do STF, pediu para o Ministério Público abrir um inquérito, inclusive contra o Bolsonaro, nesse caso aí dessa distribuição, dessa cobrança de propina de pastores e distribuição de verba. A cobrança não é igual às da época do Lula, de milhões, mas varia de 15 a 40 mil reais. Então, na época do Lula o negócio era mais em cima, né? Porque os cofres da Petrobras estavam abarrotados de dinheiro. Então tinha todos aqueles esquemas denunciados pelos ex-diretores da Petrobras e confirmados pela Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, vários. Tanto é que os caras, não o Lula, né? Mas os caras que pagaram, o Lula e a turma dele, tá todo mundo preso e condenado. Só quem recebeu que tá virando candidato agora. Enfim, não sou eu que digo, tá? Aí é só pesquisar. Felizmente existe internet, é só botar no Google ou em qualquer outro site buscador que você vai encontrar tudo. Isso que eu tô dizendo. Lava Jato. Vou repetir, o Lula não foi absolvido, ele não foi absolvido de crime, dos principais crimes, pelo menos. Ele foi absolvido de alguns, mas os principais crimes que ele cometeu e foi condenado em primeira e em segunda instância, a mais de 20 anos de cadeia, ele não foi absolvido. As penas foram, ou seja, as condenações foram anuladas porque era para ele ter sido julgado não sei aonde, ele foi julgado em Curitiba. Isso não é justiça, isso é pataquada, isso é presepada. Isso que o STF fez é presepada da grossa. É insultar a inteligência das pessoas que têm um mínimo de inteligência. E eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros tem um mínimo de inteligência. E isso que o STF de anular as provas. Por exemplo, se o Lula tivesse matado alguém, a prova, não estou dizendo que ele não matou ninguém. Tira o Lula, se eu tivesse matado alguém, a prova do crime que eu cometi de matar alguém seria, a principal prova seria o defunto, o morto. Aí como é que você anula a prova? Você anula o morto? Não tem como anular morto. Ou se o cara roubou milhões, se eu roubei milhões, aí e não devolvi os milhões, fiquei com ele, gastei enfim, lá na 24 de março, lá no Brás, no Bexiga, não sei aonde. Aí a justiça me condena em primeira e segunda instância, e depois vem um gaiato, e diz que eu não poderia ser condenado. Vamos supor que eu viajei a São Paulo, roubei lá os milhões, voltei para Curitiba, aí a justiça lá de São Paulo descobriu que eu roubei, juntou as provas, tem câmera, tem testemunha, tem depoimento, tem minha digital, esqueci a identidade dentro do cofre, aí junta tudo, daí eu fui condenado lá em São Paulo, primeira instância, recorri, fui condenado em segunda, daí aparece um gaiato, um juiz daqui do Paraná, e anula a minha condenação lá em São Paulo, porque eu deveria ter sido julgado aqui em Curitiba, porque eu sou careca e bonito e uso camisa amarela. Você não acha que isso aí seria uma presepada sem tamanho? Ora, eu cometi o crime, o que está sendo julgado é o crime, não onde o cara mora, onde o cara tinha que ser julgado. Então, isso que o STF fez, o Fachin que me perdoe, e os outros 5 lá que acompanharam ele nisso, que me perdoe, mas isso é insulto à inteligência das pessoas, isso não se faz. E agora o cara está aí posando de inocente e já está falando na Petrobras, que vai, enfim, é perigoso isso, viu? Vota nele para ver, tá bom? Abraço.